Agora, vamos falar de Maracanã, porque, assim, é uma questão interessante a se discutir. O Maracanã tem uma TPU há 10 anos que não muda. Vou até pegar aqui para não falar nada de errado, tá? Porque aqui aqui a gente informa, a gente não distorce nada. Cadê? Aqui, a TPU do Maracanã, ela custou... O Maracanã custou 1,3 ou 1,4 bilhão de reais. Ele é administrado hoje por Flamengo e Fluminense. Só que a gente tem que lembrar sempre que o Maracanã é um estádio público. O Maracanã é igual o Pacaembu em São Paulo. Obviamente que Fluminense e Flamengo utilizam o Pacaembu, que vai ter gramado sintético. Para quem não sabe ainda. Acabaram com o Pacaembu, mano. O que vai acontecer com o Pacaembu? Vai ficar um complexo muito louco. Não, estão falando que acabaram com o Pacaembu, mas isso é um bagulho muito louco. Vai ter shopping, vai ter hotel, acabaram com o Pacaembu. Quero saber do estádio, cara, pelo amor de Deus. Resumindo, acabaram com o Pacaembu. Resumindo. Pô, vai virar um bagulho mó legal, cara. Vai virar um bagulho mó legal. Mas aí resumidamente acabaram com o Pacaembu. Negócio, não com o Pacaembu, mano. Acabaram com toda a história do Pacaembu. Eu acho legal. Pacaembu é museu do futebol, cara. Futebol. Enfim, o Maracanã, a TPU do Maracanã é assinada por 10 anos. Qual que é a questão? O primeiro ponto é que não é bem administrado, aparentemente, pelos dois clubes. E aí eu acho que não é nem culpa dos clubes, assim. Acho que nenhum time é bom administrando arenas, tá? Raramente você tem. Corinthians é bom administrando gramado, mas existem problemas internos na Arena Corinthians que não são consertados. Qual que é a solução? Normalmente os clubes contratam uma empresa para administrar a arena, e essas é até bom, porque elas fazem alavancagem de dinheiro com as arenas. É interessante que você tenha alguém para administrar, porque esse cara ele vai estar sempre cuidando do detalhe mais simples, seja o banheiro, seja o restaurante que vai ter lá dentro, é tudo sempre muito bem cuidado. Acho que esse é o primeiro ponto que o Maracanã devia rever. Tinha que ter uma empresa focada em gestão de arenas e estádios para cuidar do Maracanã. Gente, tá ecoando aí. Alguém ligou alguma coisa? Ô, Felipe, no caso do... Paronito, no caso do Allianz Parque... Eu tô não, sei lá, porque não sei porque eu chamo de Felipe. No caso do Allianz Parque tem esse cuidado, né? O Allianz tem esse cuidado, ele é administrado pela Real Arenas, que é uma empresa da própria W Torre, que é a construtora do estádio. E, cara, por mais que eles estejam devendo o Palmeiras, devem mais de 100 milhões de reais ao Palmeiras, por outro lado, é uma arena bem administrada, na questão de, não tem problema na construção, não tem problemas de reparo, é bem cuidado, entendeu? Bem administrado. Quando tem show lá, sempre tudo positivo, bilheteria, tudo sempre bem organizado. O Alan já foi lá algumas vezes, viu como é um sistema diferente. E dentro dos palmeirenses, tem uma questão, tá? Quando encerrar o contrato com a W Torre, os 25 anos, acho que faltam agora, 22 anos que faltam agora, o palmeirense quer que a empresa continue administrando, que o Palmeiras feche um novo contrato e continue administrando justamente para não virar algumas coisas abandonadas, como acontecem quando os clubes administram as arenas. Porque aí o clube acaba focando em coisas só que remetem ao futebol, como o vestiário e o gramado, e acaba esquecendo outros aspectos do estádio que também precisam de um olhar diferente. E aí só quem faz dinheiro com o estádio que se preocupa com isso, que aí é quem faz show, essas coisas assim, porque não dá para você receber um show de um artista internacional com uma estrutura que não esteja 100%. E aí, enfim, essa TPU foi assinada há 10 anos atrás. O custo do Maracanã é 400 mil reais por mês, que eles têm que pagar mensalmente para utilizar o Maracanã. Qual que é a questão? O Rio de Janeiro tem 4 clubes. Um só tem seu estádio verdadeiro, que é São Januário, que é do Vasco. Porque Newton Santos era para estar à disposição de Fluminense e Flamengo. É um estádio público, construído com dinheiro público. O Botafogo não tem o direito de pegar o Newton Santos para ele, como mais ou menos foi feito, e nem é discutido isso também. Qual que é a questão principal? Fluminense e Flamengo vão abandonar o Maracanã a partir do próximo dia, acho que é de amanhã. O Maracanã vai ficar fechado para reconstrução do gramado. Uma parada assim.
E qual que é a treta, cara? A treta é, o Vasco quer o direito de usar quer ter direito de usar o Maracanã. E pensando que é um estádio público, ele tem esse direito. Só que o principal ponto é que a TPU foi assinada por Fluminense e Flamengo, que tem a licitação para administrar o Maracanã. Só que nenhum governador, ninguém que comanda a prefeitura do Rio de Janeiro, abriu uma possível disputa pela licitação do Maracanã. Então nenhum clube consegue entrar. O Vasco até tentou, mas não conseguiu. O Vasco queria, se eu não me engano, 10 jogos no Maracanã por ano, por temporada. E aí eu queria pontuar com vocês isso aqui. É justo Flamengo e Fluminense administrarem o Maracanã e quererem comandar sem o Vasco, sem o direito dos outros clubes do Rio de Janeiro utilizarem? A questão do gramado foi um prejudicial por conta do jogo, porque recebe jogos de 2 clubes diferentes, dia sim, dia não, porque se o Fluminense joga num sábado, o Flamengo joga num domingo, no Rio, os 2 podem usar Maracanã no mesmo final de semana. E aí, se seria viável, talvez, buscar ou um sintético, ou um 70%, como é na Arena Corinthians, para facilitar a questão da quantidade de jogos que o Maracanã tem a receber. Sim. Ou se Flamengo e Fluminense têm que procurar construir seu estádio e transformar o Maracanã. Esse era o principal ponto da discussão. Transformar o Maracanã no que é o Wembley na Inglaterra. Para mim, tem toda uma coisa poética em relação ao Flamengo e o Maracanã, né? Mas eu acho que o Flamengo tem que construir seu estádio, já passou da hora. Ainda mais pela estrutura que o Flamengo tem. Eu acho que o próximo e o único passo que o Flamengo tem que dar para se estruturar completamente é ter seu estádio. Seu estádio para chamar de seu. E assim, meu pai coloca que o problema é que quem paga o aluguel é o Flamengo e o Fluminense. Justamente, me agradaria demais o Flamengo ter o seu próprio estádio. No caso do Fluminense, eu não sei como é que funciona a gestão do Fluminense e tal. Sobre o gramado, eu vi uma coisa muito interessante hoje mais cedo. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. O estádio de Wembley e o San Siro são estádios que usam gramados híbridos há mais de 10 anos. Eles usam grama normal e reforçam com as fibras artificiais, da mesma maneira que tem na Arena Corinthians. Muitos estádios têm a mesma dificuldade do Maracanã, de ter iluminação suficiente. Até o Santiago Bernabéu passa por esse problema com a cobertura. Aí o que acontece? Eles usam a iluminação artificial, só que há uma diferença entre eles e o Maracanã. Lá eles usam muito mais máquinas e aqui usam pouquíssimas. Então a grama que precisa de iluminação não pega luz ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que é uma gestão para explicar bem complexamente que a gestão do gramado do Maracanã é horrível. Tudo bem, e isso se junta à quantidade de jogos. O Real Madrid joga uma empresa que vende lâmpadas justamente para agropecuária. Sou prestador de serviço na questão do marketing, justamente para uma empresa assim. E, cara, é muito caro você conseguir um sistema inteiro pensando no tamanho de um gramado, no tamanho de um estádio de futebol, entendeu? Sim. É muito complicado. Então, junta essa falta de... Eu não sei como funciona, falta de estrutura na gestão do gramado, juntando com 2 clubes que jogam mais de uma vez por semana. E não vai dar certo essa administração. Então, por isso que essa guerra está aí até hoje. Falaram na TNT Sports que o Maracanã já chegou a receber 3 jogos num dia. E falaram que o gramado era bom, né? Não sei qual é a realidade. Faz muito tempo isso. Eu imagino que faça muito tempo. Porque não faz sentido um estádio de futebol receber 2 jogos no mesmo dia. Se for um estádio igual a Arena da Baixada, igual o Allianz Parque, igual o Newton Santos é agora, você consegue. Acho que até a Neoquímica, por ser 70%, você também consegue. Mas grama 100% natural é um problema que a gente tem, gente. Porque você tem que pensar que as arenas hoje elas são fechadas. Então a quantidade de sol que você recebe não é a mesma. O Brasil é um clima tropical. Realmente é tropical. Só que se você está num lugar fechado, você vai receber menos iluminação. Então, de todas as arenas, a Arena Corinthians ela é a mais aberta. O Arena Sim. Corinthians, o teto é aberto e as laterais todas são abertas. Então é uma arena que o gramado recebe sol Isso ajuda praticamente também, né? o tempo inteiro. Facilita.
Você pega o Allianz Parque, por exemplo, é muito fechado, cara. É Sim, praticamente... sim. Você tem só um espacinho que deve pegar sol ali, sei lá, 2 horas no dia só. 3 horas. Um gramado que estava sofrendo a mesma coisa que o Maracanã vem sofrendo, e a gente já vai falar um pouco também, é o Independência, né? Porque, por exemplo, agora há pouco, o Atlético jogou num dia. Atlético Mineiro. Não, o Atlético jogou num dia e o América jogou no outro. Você vê que o gramado não tinha condições para receber jogos, e é engraçado que o Independência é totalmente aberto. Eles estão totalmente, mas o teto e uma parte da lateral deles é aberta. Lateral. É como se você fechasse o Pacaembu, já que a gente falou tanto de Pacaembu, fechasse o Pacaembu para fazer igual o Independência, só que no lugar do tobogã você não tivesse nada. Tava aberto. E o Pacaembu também era bonito. Eu gostava do gramado do Pacaembu. Minas... Teve jogo de Libertadores no Pacaembu, né, gente? A gente não pode esquecer isso. Sim, perfeitos ainda. Senhores, me corrijam se eu estiver errado aqui, tá? Mas se eu não me engano, o Morumbi ele chegou a receber jogos do futebol feminino de manhã e à tarde o futebol masculino. Mas assim, aí acredito que, por exemplo, aí na Corinthians também. Não sei se. Cara, vocês entendem como uma má gestão, talvez, do gramado? Não. Porque o gramado do Morumbi é impecável. Má gestão com certeza. Má gestão com certeza. Esse é o principal ponto. Mas a questão dos 2 jogos seguidos, por exemplo, quando você fala em futebol feminino, Palmeiras também recebe. É sintético, não tem nem como entrar na discussão. A Arena também. Sim. Mas assim, o feminino é raramente. É um jogo... É uma vez a cada 2 meses que você vai fazer 2 jogos no mesmo dia. O Maracanã é praticamente o mês inteiro. Você exige do gramado muita coisa. E um gramado 100% natural, ele exige um cuidado fora do comum. Porque, cara, é literalmente você tá lidando com a natureza, cara. É igual você, sei lá, fazer uma plantação de chuchu. Você vai ter que contar que o solo seja fértil, que não sei o quê. Então, assim, é complicado demais se administrar isso. E ainda mais quando sofre por dificuldade. Por exemplo, a Libertadores vai ser no Maracanã. A Conmebol quer pegar o estádio, acho que pelo menos 1 mês ou 20 dias antes da final, porque ela vai investir o dinheiro necessário para fazer o gramado ficar bom. Isso então, é assim, ridículo, cara. Porque ridículo e necessário, né? Ridículo e necessário. Só que você tem que pensar que o Maracanã é o templo do futebol brasileiro, cara. É o principal estádio do Brasil. Sim. Recebeu uma final de Copa do Mundo. É que aí quem administrava o gramado na final de Copa do Mundo era a FIFA. Era a FIFA. E aí a FIFA outro. Aliás, o gramado da Arena só é assim porque já foi pensado na Copa do Mundo. Então, quando foram fazer, já foram para a Europa buscar o jeito que era o gramado, viram o Wembley, tomaram o Wembley como referência e trouxeram pro estádio do Corinthians. Vale lembrar dos gramados da Copa América, né, também. Sim. Horríveis. Porque quando a gente pensa, por exemplo, o artificial, qual que é a treta? Muita gente não gosta porque fala que tem lesão, apesar que existem pesquisas comprovadas que as lesões não são por conta do gramado artificial em si. E tem menos lesões do que no gramado natural. Até porque no gramado natural, você pega alguns com irregularidade, buraco, por exemplo, é muito mais fácil um jogador pisar em falso, ter um problema ali no joelho, alguma coisa assim. Qual que é a questão do artificial? A questão é que o artificial, todo ano, você tem que fazer reformas nele. Porque o artificial, tanto é que a FIFA vem todo ano no Allianz fazer um laudo de aprovação para o gramado do Palmeiras. Porque se o artificial ele não recebe a manutenção devida a cada ano, ele vira um negócio muito prejudicial à saúde dos atletas. Sim. Porque virar já o seu site, né? Compromete jogar bola. Compromete o joelho dos jogadores. Óbvio, não no mesmo nível, mas é um negócio feio. Se você não cuidar, fica muito feio. E aí tem gente que é contra o artificial. Só que eu entendo quem é contra, mas você precisa achar um meio termo entre o artificial e o natural, porque também não dá para você jogar um pasto. Eu, por diversas vezes, eu falo, talvez seja melhor todo mundo botar um artificial, ou 80%, 70%, para você conseguir pelo menos jogar. Porque você ir jogar na ressacada, no pasto, aí depois você vai jogar na Arena da Baixada, onde a bola corre bem rápido. A Arena da Baixada para um time de toque de bola é perfeito. A bola não fica quicando, é um negócio artificial para quem joga com a bola no pé, é perfeito. Aí você vai jogar depois, você vai sair da Arena da Baixada, você vai jogar na Ilha do Retiro, com chuva. Aí você vai jogar quase um polo aquático. É muito complicado você ter um time regular, até isso prejudica o futebol brasileiro na questão dos times táticos.
Porque, cara, você vai jogar um polo aquático. Eu e o Juliano, a gente vai lembrar muito bem, o Palmeiras e o Corinthians começa a chover, não é culpa da Arena, porque naquele dia choveu mais. Não, aquele dia foi absurdo, mano. Aquele dia eu nunca vi tanta chuva num lugar só. Não, aquele dia foi um dilúvio. Mas o Palmeiras toma um gol do Matheus Vital justamente porque a bola pingou e parou. E aí o Matheus Vital só chegou. Inclusive, nesse ano, no 2-2 no Paulista, o Corinthians não faz o segundo gol logo em seguida porque a bola para no gramado por causa da chuva. Sim. Que era pra ter sido 2-0 logo em seguida. Mas também, esse dia, choveu, tipo, absurdo. Eu me lasquei aquele dia que eu fui até sem casaco. Só quis informar também. Mas chove muito. E o sistema é muito bom, mas quando chove muito, é a força da natureza contra você. Você não tem como competir com a força da natureza. Exato. Por isso que eu acho muito legal a ideia do teto igual a da Arena da Baixada, que você consegue fechar num dia de chuva. Sim. Mas, cara, não dá para todo estádio colocar isso também. E aí, só voltando para a questão do gramado do Maraca, porque eu queria falar, mas eu estava tentando lembrar quem foi, e aí agora eu achei e eu vou falar. Ele foi fechado justamente para essa recuperação do gramado, né? E aí o Vene Casagrande, conhecido pelo grande público, é um grande jornalista brasileiro, até respeitado por muitas outras, por pessoas de fora. Ele fala que esse fechamento do gramado do Maracanã por prazo indeterminado é para evitar que o Vasco mande o seu jogo contra o Fluminense no Maracanã, que acontece no dia 16/9, sendo que o estádio é público. E ele diz, por exemplo, que se o mando de campo que for sorteado der primeiro no Maracanã, dia 17 o Maracanã já está aberto para esse jogo. Então, eu acho que é um questionamento válido. É realmente... É até uma atitude de não, má claro, fé, tem que cuidar do gramado, não estou falando isso. É isso que eu quero dizer. É de má fé, mas aí vem o outro ponto também. Tudo bem, é público. Mas quem só paga é o Flamengo e o Fluminense. Então, mas só pagam os dois porque não abriram a chance do Vasco fazer parte da licitação. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que é muito de má fé não deixar os outros clubes do Rio jogarem no estádio que é público. E aí entra na questão, se o Flamengo tivesse um estádio, por exemplo, e aí ficaria toda a responsa na mão do Fluminense e dos outros clubes do Rio, como ou só o Vasco e o Botafogo, ou só o Botafogo, porque o Vasco já tem o São Januário. Será que o Maracanã seria mais mal administrado? Ficaria em piores condições, porque aí você, querendo ou não, tira o maior time do Rio, do Maracanã, ajudando a pagar? Ou será que conseguiria colocar outra, ou vir uma empresa para cuidar do Maracanã, já que saiu o Flamengo, e aí o Maracanã tomaria rumos melhores? Eu queria fazer essa pergunta para vocês, o que vocês acham? Gente, eu acho assim, se ficar na mão da prefeitura, vira uma bosta. Você tem que privatizar a administração. Você não precisa privatizar o estádio, mas a administração você tem que privatizar. Tem que ser uma empresa cuidando, porque a gente leva em consideração que a empresa está focada em lucrar. Se ela está focada em lucrar, ela vai se preocupar com a qualidade do estádio. E aí o Maracanã talvez virar uma... Não sei se rola show no Maracanã, mas se não rola, começar a fazer. Porque imagina, o Flamengo tem seu estádio, o Fluminense tem seu estádio, o Maracanã vira uma espécie de Wembley, sei lá, vai jogar a final de Copa do Brasil lá, vai jogar final de Supercopa, essas coisas assim. Provavelmente vai continuar sendo sorteado pela Conmebol para jogar a final de Libertadores. Só que, cara, você precisa de alguma coisa para fazer aquilo render dinheiro, senão vira um elefante branco, você deixa o negócio lá parado, só gastando para manter, não te dá retorno nenhum. Então, você precisa administrar de outra forma. Só que a questão o Wembley tem shows absurdos lá, né? Exato. Se você deixar na mão da prefeitura, vai virar uma merda. Vai acabar. Acabar com o estádio. O Pacaembu, para mim seria... Fala aí, cara. Para mim seria ideal o Flamengo arranjar o seu estádio. O Botafogo, o Engenhão é um estádio público, mas já que o Botafogo se apropria tanto do Engenhão, isso eu acho que tinha que ser discutido também. O Leandro Magalhães deitou agora, tá? Que a gente esqueceu que simplesmente rola tardezinha no Maracanã. É verdade. É um dos maiores shows de pagode. Tardezinha, com certeza. Verdade. A gente estava no esquecimento aqui. O maior show de pagode é a tardezinha. O maior show de pagode. Um abraço para o Thiaguinho. Todos nós gostamos aqui do Thiaguinho. Um abraço aí para o Thiaguinho. Se vê o Debcast um dia. Vai que, né? Vai que.
E assim, já que eu acho que... Então, seria Thiaguinho, ponto já a deixa o discutir. like aí, né? Deixa o like aí, Thiaguinho. Seria um... Compartilha aí, por favor. Pô, compartilha. Nossa, já pensou? Porra, se o Thiago Chama o compartilhar um Pericão. bagulho nosso, Caralho. a gente tá rico, mano. A gente tá rico. Mas eu acho que, já que eu acho que seria um ponto válido também discutir sobre o Engenhão, mas já que ele se apropria tanto, né, deixa para eles, né? O Vasco, eu acho que ele de vez em quando gosta de jogar no Maracanã por uma questão de logística, né? Eu acho que até um aspecto Suponho eu. financeiro, Carioca. Porque o Vasco, os dois Financeiro jogos também. que mandar no Maracanã, foram 2 jogos com torcidas aliadas que vão em peso em jogos contra o Vasco. Foi Atlético Entendi. Mineiro, a Galocura, e o Palmeiras com a Mancha Verde. Então, acho que foram 2 jogos em questão estratégica também, para conseguir lucrar mais com os jogos. Mas assim, a gente sabe Tá que certo. o estádio do Vasco, gente, esqueci o nome. O São Januário. A gente sabe que o São Januário é no meio, desculpa a palavra, mas no meio de uma boqueta. Você só tem uma rua para ir e uma rua para voltar. Para mim, não tinha que ter mais jogos em São Januário. É perigoso ter jogo em São Januário. Ah, não. Porque o pessoal de lá tá acostumado já. É que eu acho que, mano, o São Januário tem um problema. E o histórico do São Januário com, né, confusões e tá. O São Januário não tem uma estrutura muito privilegiada, muito boa. Né, gente? É que por isso que tá fechado, né? A prefeitura não deixa ter jogo em São Januário. Só que assim, gente, São Januário tem uma questão que vai além do futebol. Como é uma área mais humilde, tem a barreira do Vasco e muitas famílias que moram ali dependem dos jogos do Vasco para sobreviver. Tem isso também. Trabalham com vendas isso ali na região em dia de jogo. Então, assim, a gente Foram tem que isso que não se preocuparam no Pacaembu, por exemplo. Exato. Pô, Pacaembu é uma zona. Pacaembu é uma zona nobre, muito nobre, inclusive. Ninguém depende de viver no Pacaembu. Nem na Arena Corinthians. Não porque tem muita gente que ganhava seu dinheiro por causa de jogos no Pacaembu. Sim. Sim. Mas essas pessoas, por exemplo, estão em todos os jogos, entendeu? Essas pessoas conseguem vir para jogos, por exemplo, barraca de pernil. Às vezes o mesmo cara que vende lá no Morumbi vende aqui no final de semana, ele só vai trocando a camisa, né? Ele tem uma verde, uma vermelha, uma preta, ele vai estar alternando conforme o jogo que ele vai. Aliás, falando em camisa verde, mano. Depois nós comentamos sobre isso. Tá bom. Cara, inclusive, o panirzão que eu sempre como no Morumbi, cara, ele chegou pro meu pai, o cara que eu sempre vou lá, assim, todo jogo eu tô lá, sempre vou na mesma barraca. O cara chegou, olhou no fundo do meu pai e falou, pô, tu é São Paulino mesmo? Aí ele falou, não, sim, sou, claro que sim. Ele falou, pô, eu te vi no Alien esses dias aí. Aí meu pai, como é que é? Não viu, não. Aí do Alien, tipo, vai matar aqui. Não viu, rodei. Outra coisa que eu queria argumentar que ainda é do gramado. O gramado, claro, os jogos, por ser grama natural, a iluminação, tudo atrapalha ou beneficia o gramado. Mas por ser pago e comandado, entre aspas, pela maior potência do futebol hoje, que é o Flamengo, e o segundo que ajuda, que é o Fluminense, será que eles não têm um dinheirinho para olhar com mais carinho para o gramado? Não precisar toda hora ficar fazendo essas paradas de 20 dias para trocar gramado? Eu acho que tem a questão que um dos dois é o dono, entendeu? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Pô, desculpa, por ser comandado por quem paga, era pro gramado do Maracanã ser lindo. Mesmo que natural. Pô, é que eu não sei, mas você vê o cara do Leicester lá, o gramado do Leicester é lindo. Inclusive foi contratado pelo Manchester City, né, o Jardineiro? Sim. Agora, o Flamengo tem dinheiro para cuidar bonitinho do gramado do Maracanã para ter um futebol do seu próprio time de qualidade. Muitas vezes, é porque o time do Flamengo isso beneficia o Flamengo, né? Exato. Que o time do Flamengo é um bagulho acima do normal. Mas, querendo ou não, às vezes prejudica um pouco a qualidade do gramado pro futebol do Flamengo. No estilo de jogo do Diniz. Exato. E prejudica o Flamengo, também. Porque o Flamengo, mano, vamos todo mundo pra cima e o bagulho é louco, tio. Nós vai tomar 2, mas nós vai fazer 5, tá ligado? E cara, esse gramado pode prejudicar, tá ligado? Eu sou a favor de que quando você não consegue gerir, põe o sintético. A questão do Palmeiras foi essa. Cara, o gramado era horrível. Se vocês pegarem, tem um jogo. Quem quiser ver o nível de um gramado ruim, Palmeiras e Rosário Central, Libertadores em 2016. Cara,
aquele gramado era o Satanás na Terra. Por quê? Sim. Porque num dia você tinha show do Justin Bieber, passava 2 dias, você tinha que recolocar o gramado porque o time ia jogar Libertadores. Aí não tem como. Qual é Kirsten? Mas tem que pensar também no gramado, tem que trocar esse gramado, por exemplo, em começo do ano. Porque aí o time precisa se acostumar com o gramado novamente. O Palmeiras fez, Ju, até colocar o sintético, Palmeiras no CT do é que na real a troca do sintético foi um pouco antes, mas o Palmeiras começou a treinar no estádio. Sim. E aí montou um gramado igual, exatamente igual, no CT de treinamento, para você conseguir treinar nos dois. Não, o Corinthians também. É que o Corinthians ainda, eles já montaram um gramado sintético no CT primeiro. Então, quando foi para a Arena, o Corinthians já estava mais acostumado. Aí o Corinthians jogava um pouco melhor quando molhava, tanto que brincava, né? Parece que só o Corinthians conseguia jogar, porque quando molhava, todo mundo escorregava, menos o time do Corinthians. Hoje os times já estão mais acostumados. O Cauã coloca aqui, ó. Por isso sou a favor da Libra, a questão de ajustes nas verbas dos clubes. Iria ajudar a estruturar a liga como um todo, creio eu. Não ia, porque isso não é uma questão da liga. O dinheiro da liga ia entrar. Isso é uma questão, a não ser que a liga fosse extremamente rigorosa com a qualidade do gramado. Aí sim ia ter uma mudança. Por exemplo, o Flamengo, sim. Se eu não me engano, o Flamengo tentou a Arena Corinthians, recebeu um não, acho que vai jogar em Cariacica. Tô errado com isso? Isso, não, tá certo. Cariacica. Ninguém faz ideia de como tá o gramado de Cariacica.